Olá, Paulo. Boa tarde. Paulo Vieira de Castro. Grata por estares aqui em meu nome pessoal e em Eu nome é que agradeço. da revista Espaço Aberto. Já nos conhecemos desde 2010, quando a revista saiu em formato de papel. Na altura, houve dois livros que me marcaram, que foi o Dharma Marketing e a Gestão Samurai. Tu chegaste a escrever sobre esses livros, entretanto, a vida foi dando algumas voltas, não é? Tu és formada em marketing, ou tens um mestrado em marketing, entretanto, que tem sido o que é que te aconteceu? Eu agora percebi que estás ligado à política, que voltas é que aí a tua vida deu? Olha, acho que essencialmente, para uma pessoa que não vê há muito tempo, como será o caso, e em primeiro lugar reafirmar o, a simpatia e o contentamento por estarmos aqui a conversar, para uma pessoa que não vê há muito tempo, provavelmente reconhece que eu estou mais velho, estou mais gordo, Estamos mas os dois, isso, Paulo. mas isso são condicionantes relativamente aos quais eu não tenho qualquer responsabilidade. Acontece-nos estar mais velhos. E quanto a isso, nada, é bom até. Eu estou mortinho por regressar a casa, mas de facto não vou fazer nada para isso, que não seja Estás em consertar. Portugal. Não estás em Desculpe, Portugal. neste momento estou. Ah, ok. Portanto, voltas e mais voltas que se dão numa década, mas que nos trazem sempre a casa, mas eu não me referia a essa casa no Porto, referia-me a voltar a casa porque de facto todos nós teremos que regressar a algum lado, não é? Estamos aqui de passagem. Era só isso que eu queria afirmar. De facto, se procurares pelo meu nome, vais perceber que eu continuo ligado a esses livros. Aliás, curiosamente, eu já pedi para retirarem isso, porque acho demasiado pomposo. Mas em todas as plataformas de livros, de vendas dos meus livros, tenho o mesmo discurso, que é que eu sou o maior especialista em língua portuguesa de espiritualidade nas empresas. E, de facto, eu estou ligado a essa senda, que não é mais do que, hoje em dia, aquilo que nós chamamos uma consciência social, de facto, o entendimento de que é preciso existir inclusão, bem-estar, felicidade, empatia, compaixão. Não é mais do que isto. Tudo aquilo que eu tenho falado, mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era difícil de explicar, porque as pessoas perguntavam-me onde é que eu tinha buscado essas ideias, e eu explicava livros milenares, livros com milhares de anos, e as pessoas achavam estranho, e hoje não, hoje tudo isto é uma coisa muito simples. Mas lá atrás, no passado, eu estudei, de facto, os cânones budistas, e estudei também aquilo que serão as regras e o entendimento dos códigos samurai, e tentei, a meu modo, aplicar isso às organizações. Depois, entretanto, desenvolvi outro tipo de consciência, uma consciência muito mais próxima daquilo que é a atualidade, do ponto de vista económico e social, mas sempre muito orientado para a economia e para as organizações. Ou seja, é uma paixão que tu tens, as organizações e que te levou à economia, ou é ao contrário, foi a economia que te levou às organizações? Perguntam muitas vezes porque é que eu escrevo, qual é o meu interesse de escrever. E eu confesso que não faço a menor ideia. Não tenho ideia nenhuma porque é que eu faço, talvez por autodefesa e numa circunstância que esteja muito ligada àquilo que eu acabei de afirmar, que é, quando eu apareci com estas ideias, as pessoas questionavam-me a propósito de, pronto, como é que eu tinha chegado aqui, que sentido é que aquilo faria, não é? Há 10 anos era estranhíssimo falarmos em espiritualidade nas empresas, que não é mais do que aquilo hoje se considera consciência social, inclusão, tudo isso, compaixão, felicidade. Na altura era complicado e eu escrevia um bocado por autodefesa, como uma forma de justificar as minhas ideias. Portanto, eu fui desenvolvendo um conjunto de conceitos. Posso dizer que, por exemplo, o Dharma Marketing é aplicado em alguns países, no próprio Brasil, tu encontras empresas que nos seus sites referem isso, portanto, que utilizam do ponto de vista da filosofia da própria empresa, em termos organizacionais, utilizam as ideias do Dharma Marketing, e ninguém faz ideia que o Dharma Marketing é um livro e é um conceito português. E a última vez que falei sobre isto com uma senhora no Brasil, ela disse-me, bem, não sabia que era português, e também se eu soubesse que era português, pensei que já estaria morto, portanto.
e pronto, fico contente pelas pessoas, embora de uma forma tardia, estarem a aceitar as minhas ideias de forma reflexa, passado 7, 8, 9, 10 anos, começarem a perceber o que é que eu queria dizer e para tentar explicar aquilo que eu queria dizer há 10 anos, ou há mais, é que eu continuei a escrever, só por isso, portanto não tenho qualquer outra justificação, porque é uma trabalheira, é uma canseira, e de facto a única forma que eu tenho de explicar porque é que escrevo. Mas que te apaixona e te apaixonou. Eu lembro-me que nós fizemos um evento com o doutor Alfredo, não é? Economista espiritual, lembras-te, ali na Rua Antero de Quental? Ou Sim, sim. seja, já havia na altura, isto para aí 2011, 2012, alguma atenção para esta nova abordagem, não é? E o que tu fostes acabando por desenvolver e desenvolver de uma tal maneira que tu tive conhecimento ali no Porto, olhei para um cartaz e vi que tu estavas a concorrer aqui no Porto pelo PAN. Portanto, essa foi uma das evoluções que tu tiveste na tua vida. Pois, eu nunca me interessei por política e não sei se hoje me interesso por política. Interesso-me sim, essencialmente pelas pessoas e pelos restantes seres sencientes e naturalmente pelo planeta. E também tenho escrito muito sobre o assunto. Escrevi o meu último livro foi um desafio realizado pelo Festival Mental. O Festival Mental acontece todos os anos pelo país e tende a falar sobre saúde mental partindo da arte e da cultura, e escrevi um livro sobre a ecoansiedade. Escrevi um livro sobre a ecoansiedade, que é um tema ainda muito recente para as populações em geral, não me restringo só aos portugueses, Sim. porque isso poderia não ser excepcional. Portanto, tenho escrito também sobre questões ambientais, questões socioeconómicas, portanto, questões económicas eu posso aqui mostrar, este é o É o livro último? É o o livro último? sobre a ecoansiedade. Isto não é uma invenção, é a ansiedade e o futuro do planeta. Onde é É que um as livro, pessoas podem encontrar esse livro? Podem adquirir? este livro, como é um livro que foi feito, não com pendor comercial, mas sim para distribuição nas entidades de saúde mental e no próprio Festival Mental, eu aconselho que seja comprado, eventualmente pode ser comprado em qualquer lado, mas eu aconselho que seja comprado no próprio site do Festival Mental. Okay. É um livro interessante porque é um livro do ponto de vista gráfico que tem particularidades fantásticas, não é? Porque não é só um livro convencionalmente dito, Certo. é acima de tudo uma obra gráfica, digamos assim. Este sobre as questões ambientais, e também em 2021 editei A Sociedade da Angústia, dedicado àquilo que pode ser um Portugal inevitável, na minha perspectiva, propondo aqui um conjunto de alternativas socioeconómicas para o país. Portanto, isto para dizer que, apesar de não continuar à procura das razões pelas quais me interesso pela vida partidária ou política, nunca deixei de ser interventivo enquanto ativista e interventivo também enquanto autor, não é? Portanto, isso não acontece por acaso. Esta é a única justificação que tenho, de facto, para te responder porque é que, embora seja parco, não é? Se calhar é pouco, a única resposta que tenho para te dar porque é que me interessei sobre a vida política. Porque, de facto, eu já tinha vida política enquanto ativista, portanto já estava, digamos assim, nesta dimensão, e por que não concorrer por um partido que de facto tem tudo a ver com aquilo que são as minhas ideias relativamente a todos os seres cientes e também, naturalmente, refletindo-se em questões socioeconómicas. Portanto, o partido acabou por ir dar-te ou ser um apoio para ti já naquilo que tu querias desenvolver ou em todo o trabalho que tu tens vindo a desenvolver. Achas que pode-te dar aqui um apoio, mais uma argumentação para conseguires exprimir as tuas ideias? Bom, acima de tudo, de facto existe esse apoio. Porquê? Porque eu aprendi muito, mas mesmo muito com as pessoas do partido, e com as pessoas em termos filosóficos, em termos éticos e em termos daquilo que é o seu próprio dia-a-dia.
Naturalmente que quando entramos num partido tendemos a transformar-nos, mas também a ajudar na transformação dos outros, isto porque todos nós estamos em estádios diferentes, em níveis diferentes de evolução, consoante as matérias em que estamos a refletir ou a ter atividade. Portanto, acima de tudo, aprendem muito e espero poder agora, na prática, corresponder em termos daquilo que foi o meu aprendizado. Portanto, eu não cheguei aqui e pronto, e candidatei-me, não, tive uma prática, tive um aprendizado e espero poder levar essas características do ponto de vista filosófico para a ação prática, política na Câmara Municipal de Porto, na Assembleia Municipal, através da Assembleia Municipal. Pois, porque tu és um representante dos cidadãos também na Câmara Municipal do Porto, não é? Sim, nós a partir do momento em que somos convidados ou somos eleitos para participar em qualquer dos órgãos ou em qualquer atividade relacionada com isto que temos estado aqui a referir, partindo naturalmente da ideia que pertencemos a um grupo partidário, a partir do momento em que somos eleitos, deixamos de ser representantes de partido e passamos a ser representantes daqueles que nos elegeram. Portanto, nós somos representantes do povo do Porto e não propriamente do partido, mas levamos todo o arcabouço, levamos toda a engenharia, digamos assim, que está vertida no programa do partido, quer o programa das autárquicas, quer aquilo que é de facto a gênese ou os valores alicerçados no manifesto que apresenta ou que representa o partido inicialmente. E tu achas que a nível aqui de ambiente, nós temos aqui grandes coisas a fazer, já sabemos que temos, não é? Mas sentes que tens esse apoio também a nível do partido, que podes ter esse apoio? Claro que sim, porque tu o abraçaste, não é? Mas como é que tu achas que pode ser visível, como é que pode ser aplicado na prática, ou como é que irão aplicar, como é que nós vemos resultados? Afinal de contas, como é que vamos ver resultados? Naturalmente que estamos a falar de problemas, se estás a referir às questões ambientais e climáticas, nós estamos a falar de problemas que dependem de todos nós, não dependem só das políticas, Certo? mas dependem essencialmente daquilo que é a civilidade, ou seja, a forma como os próprios cidadãos se comportam como tal. Isto a dizer que, uma vez que estamos a falar de questões tão importantes, e podemos dizer tão derradeiras já, porque estamos já na linha final, nós já não temos muito mais tempo para pensar o que é que devemos de fazer, poderia referir que é urgente que se faça, de facto, aquilo que nos compete e cada um pode fazer a sua parte. De que forma é que nós podemos fazer a nossa parte? Nós sabemos que, desde logo, a parte como nos comportamos, e posso falar de coisas simples, posso dizer que nós podemos fazer política através da forma como nos alimentamos, já estamos a fazer política. Portanto, podemos começar paulatinamente a mudar a forma como nos alimentamos e a escolher Mas os isso quer alimentos de dizer uma forma mais consciente. que não. Achas que não se deve comer carne? Por exemplo? Aí está, isso de facto é errado pensar-se que as pessoas do PAN estão impedidas de comer carne. De maneira nenhuma. Todos nós temos o nosso comportamento. No meu caso concreto, eu não como carne, só por uma questão de levar em atenção aqui para o sofrimento animal. Qualquer pessoa que visita um matadouro dificilmente continua a comer carne. Daí que seria igualmente interessante levar os jovens a visitar os matadores. Mas não é isso que eu refiro, não. O PAN não tem essa orientação espartana, como as pessoas julgam para se pertencer ao PAN, não se pode comer carne. Não, é o que o PAN sempre disse, e não é só o PAN que o diz, é a própria Organização Mundial de Saúde, é que se deve reduzir o consumo de carne, porque para além das questões relacionadas com a crueldade animal, há um reflexo imediato nas condições ambientais e climáticas. E é por isso que nós vemos que, e não precisamos ir ao estrangeiro, na Universidade de Coimbra, por exemplo, reduziu-se completamente o consumo de carne de vaca, por exemplo. E isso acontece em Berlim, acontece em muito lado. Se vamos morrer por causa disso, eu acho que não.
Agora, não é só por aí, não é só pelo prato que nós fazemos política, não, muitas vezes é também pelas as escolhas que fazemos, porque tudo que nós compramos tem um rastro ambiental, tudo que nós compramos tem uma pegada ambiental. Então nós temos que perceber que deveríamos comprar de forma consciente. Isso significa o quê? Significa comprar localmente, porque quando eu estou à espera que qualquer coisa venha da China ou da Turquia, ou das Antilhas, eu sei que isso vai trazer naturalmente atrás um rastro ambiental que é muito importante refletir sobre isso. Ou seja, até as bananas podem ser mais baratas, mas de facto, ambientalmente, o seu impacto é brutal. Então, qual é a solução? Olha, por exemplo, comprar bananas mais próximas. Nós sabemos que por aqui não é preciso ir à Madeira, as bananas estão por muito lado. Isto é um exemplo, porque não tenho nada contra bananas, eu gosto de bananas e não quero que as pessoas deixem de consumir bananas. Dei o exemplo das bananas, que podia dar qualquer outro tipo de exemplo. O que eu acho que nós temos de comprar bastante mais localmente, até porque é uma forma de incentivar a nossa própria economia e permitir que de hoje para amanhã não fiquemos reféns como ficamos quando foi da questão da pandemia, porque até para umas simples máscaras nós não tínhamos estrutura, quer dizer, não tínhamos estrutura industrial cá, como podemos ter. E é por aí que eu acho que nós devemos, do ponto de vista do consumo consciente, ir mais, ou seja, ter a certeza de que estamos a comprar localmente, a evitar este rastro ambiental, esta pegada ambiental. Se calhar também, quando falamos no consumo consciente, podemos falar também num consumo mais justo e comprar também em organizações que, de facto, onde se garante que não há mão de obra escrava, onde se garante que não há impacto ambiental e por aí fora, e assim mudaremos a economia. Nós podemos garantir isso, Paulo? É obrigatório dizer, é obrigatório referir quando é consumo, quando estamos a falar de uma produção justa, refere-se isso nas embalagens. Mas sabes que às vezes as letras nas embalagens são tão pequeninas que é muito difícil lê-las. Pois, neste caso só diz quando é comércio justo, está lá referido. Mas, de qualquer maneira, a Europa está-se a orientar num sentido que é um sentido positivo. Daqui a 2 anos nós vamos ter mais uma classificação nas embalagens que nos vai dar um gradiente de cores, que nos vai dar um gradiente relativamente ao mal que o consumo de, por exemplo, de carne processada nos vai trazer. Portanto, para falar só na saúde e no consumo que está relacionado com os alimentos, e vamos ver que, de facto, podemos mudar as políticas por nós próprios. Não é? Mas, essencialmente, cada um de nós é que tem que mudar a sua atitude, não é? E a sua consciência. Esta é uma realidade que se calhar é mais difícil, não é? Porque há muitos interesses económicos, há muitas situações que ainda continuam a criar movimentos que não deixam a pessoa ver. Eu percebo o que estás a dizer, de facto. Percebo o que estás a dizer. Mas, por exemplo, a maior parte das pessoas desconhece que a carne é altamente financiada pelo Estado, porque senão ela seria mais cara. Por exemplo, a carne de porco, se não fosse financiada pelo Estado, ela seria muito mais cara. Qual seria o resultado? As pessoas iam comprar menos. Parece-me injusto que esteja a financiar um setor alimentar que nós sabemos que, de facto, estamos a financiar ao nível que é a própria Comunidade Económica Europeia que propõe que este tipo de suporte, digamos assim. Eu não tenho interesse nenhum em estar a pagar a carne que os outros vão comer, no sentido de que ela é altamente financiada. Eu acho que o justo seria as pessoas pagarem um preço justo e se calhar consumirem menos, porque eu lembro-me, e tu também te lembras, que antes se consumia carne num prato que tinha arroz e tinha batatas, hoje em dia não, as pessoas compram o prato cheio de carne. E aqui é que eu acho que a cultura tem de mudar. A cultura tem de mudar. Porquê? Porque o bom senso diz-nos que devemos comer um pouco de tudo, não é? E não essencialmente, porque não há grandes vantagens. Mas o que eu dizia é que, de facto, nós vamos ser obrigados a mudar, porque vamos começar a perceber, de facto, a ter mais informação a propósito da porcaria que andamos a comer. Mas é isso que eu noto, quer dizer, nem todas as pessoas têm a mesma consciência, embora já se note que há aqui uma abertura muito grande para o biológico,
Mas depois há aquela questão, ok, até que ponto é que é biológico? Porque há aqui muitos interesses, não é? E eu tenho um amigo que tem uma quinta em Trás-os-Montes, onde tem uma quinta biológica, mas aquele diz, eu tenho um vizinho que planta com químicos e quando chove ou quando dá rega, até que ponto é que é biológico, não é? O que é isto do biológico? São os pequenos agricultores. Não necessariamente, porque haverá outros países onde temos de facto grandes agricultores a trabalhar o biológico. Repara, nós não podemos falar numa revolução. Nós estamos a caminho de qualquer coisa e o importante é que estes assuntos sejam debatidos, sejam conhecidos e de facto compete à política e ao Estado regulamentar. Claro que regulamentar geralmente é através de impostos ou de se retirar impostos. O Estado tem muito pouco, do ponto de vista político, muito poucas formas de intervir na economia, a não ser através da regulamentação. E aqui a taxação será aquela que é mais usada. Portanto, regule-se, dê-se vantagens àqueles que, de algum modo, estão já a pensar em termos de futuro, mas não vamos de maneira nenhuma, não é possível. Nós vivemos numa sociedade onde, de facto, o comércio é livre, desde que se cumpram as regras, as pessoas podem plantar da forma que muito bem entendem, desde que se cumpram as regras, mas é uma questão de tempo e nós vamos mudando. E aqui mudando muitas vezes dizem, mas eu vou comprar batatas na Turquia a um terço do preço das batatas aqui biológicas. Pois é preciso taxar o caminho das batatas da Turquia até Portugal para saber que é possível comprar batatas em Portugal mais baratas. Porque é preciso levar em consideração o que é o tal rastro, a tal pegada ecológica. É fazer estes cálculos, são fáceis de fazer, estão mais do que feitos, toda a gente sabe a forma como é que se chega aos resultados. É só uma questão de se fazer, porque de facto não faz sentido nenhum, em primeiro lugar, que essa pessoa que tu referiste seja, digamos, atingida por um negócio que é do outro. Não é? É do Por um outro. entende. Pronto. E depois a questão dos preços tem muito a ver com isso. Porque repara, podemos começar com pequenas taxas, mas chegaremos, no meu entender, a bom porto. Porquê? Porque estas taxas, por exemplo, neste momento, por sugestão do PAN, quer os cruzeiros, quer os aviões que vêm para Portugal já têm uma taxa, são taxados, e esse dinheiro, portanto, no caso dos aviões é 2 euros por pessoa, e esse dinheiro que se vai buscar, esses 2 euros por pessoa, que se vai buscar, essa taxa, digamos assim, que acrescentamos, ninguém deixa de vir a Portugal por causa de 2 euros, esse dinheiro dá para subsidiar o parto, os transportes grátis, nos transportes públicos grátis para os miúdos até aos 8 anos, por exemplo. O que significa que, de algum modo, tem que haver uma compensação e tem que haver uma lógica que beneficie a todos e não somente aqueles que estão num negócio. Exato. Portanto, é um caminho que temos pela frente e precisamos de estar atentos, não é? Eu estava aqui a pensar num livro que tu escreveste sobre a dor do sofrimento. Sofrimento. E, Eu próprio tenho dificuldade de me orientar com base nos livros, porque as pessoas não entendem. uma vez nós falamos em publicar esse livro, eu olhei para o título e pensei, o livro da dor de sofrimento, mas porquê? Isto tem a ver, ok, eu senti só de pensar no título, pensei, isto não tem nada a ver com a revista, isto não tem nada a ver com o Paulo, mas porquê este título de sofrimento? Parece que há aqui uma carga neste livro. Agora, o conteúdo é essa carga ou o conteúdo é um desmistificar do que é o sofrimento? Pronto, eu sou especializado em termos chatos, não é? Portanto, sou especialista no medo. Cá está, o medo Sou especialista do... sou especialista nas questões de sofrimento, não é? Da dor e de sofrimento, são coisas distintas. És diretor do Congresso do Medo, também. O que é isto? Também. O Congresso do Medo, portanto, foi adiado por causa da pandemia. Estava agendado para 13 de maio de 2020 para Cabo Verde, foi adiado. E nós estamos ainda a ver como é que nos vamos orientar, porque isto é um trabalho essencialmente que depende de um pequeno núcleo de pessoas e teria que ser em novembro.
E como nós não tínhamos e não temos ainda uma ideia clara do que é que acontece em novembro, decidimos, pronto, vamos. Isto também não faz sentido fazer-se online, porque tem sempre uma parte prática de reflexão. Pronto, portanto é um congresso onde se debatem as questões do medo. Transformei-me, como te digo, em especialista no assunto, tenho refletido, tenho escrito muito sobre isso. Em relação ao sofrimento, pois repara que todos os livros têm uma tese, e a minha tese foi que de facto, se não houvesse sofrimento, o mundo seria diferente, não vou dizer que fosse mais desinteressante, mas para te dar uma ideia, o sofrimento trouxe-nos à luz os mais belos poemas, as mais belas melodias, os mais belos pensamentos. Imagina o que teria sido o mundo sem isso. Nós costumamos dizer que o aprendemos pelo sofrimento, pela dor ou pelo amor, não é? Pela dor ou pelo amor. Pois, mas repara, é que entretanto nós passamos a viver num mundo onde quer a dor, quer o sofrimento nos estão interditas. Porque como se alguém tivesse interditas no sentido que parece como se houvesse alguém que se tivesse apercebido destas vantagens, também as desvantagens haverá, e que as tivesse impedido. Repara, tu hoje em dia educas as crianças nesta perspectiva de lhes ir tirando as pedras do caminho. E até levas a mal quem corre esse risco, no sentido em que, de facto, nós temos o direito à tristeza, devia estar na Constituição o direito à tristeza. Imagina o que era como é que se tem resolvido esta questão? Através como tu sabes, da medicação exagerada, de antidepressivos, de calmantes. Hoje em dia já se chama como é que é? Leva-se mais para as questões musculares e tal, mas a droga é a mesma. Portanto, o que é que tu tens? Tens aqui uma ideia, e uma vez que temos pouco tempo, se calhar já ultrapassamos o nosso tempo, tens aqui uma ideia que é muito clara para quem quiser refletir sobre ela. Imagina o que era tu teres medicado quando jovem, por exemplo, o Kafka com antidepressivos. Ele era depressivo? Era. Teria escrito o que escreveu se lhe tivesse dado antidepressivos? Provavelmente não. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a tirar as pessoas... que a depressão está ligada a uma parte espiritual? Pois, existe, repara, a depressão enquanto doença comportamental, porque não existe uma lesão cerebral que te possa dizer que é uma doença mental do ponto de vista neurológico. A depressão, de facto, é uma doença recente, é comportamental. Isso talvez seja uma doença social. Porquê? Aliás, neste livro da eco-ansiedade, a eco-ansiedade é, portanto, uma questão relacionada com a saúde mental, e neste livro eu falo muito sobre isso, que é o quê? Que, de facto, o que nós temos é que as pessoas, a maior parte das pessoas, tem já um enquadramento dentro daquilo que é doença mental, que está muito alargado. Contudo, muito contido àquilo que é o manual das doenças mentais, que só muda de 5, 6, 7 anos por aí fora. Agora, o que nós sabemos é que nas sociedades ditas industrializadas, ou seja, mais modernas, o nível de depressão dispara muitas vezes para 30 vezes mais. Portanto, se será uma doença de época, uma doença social, naturalmente que é mental, não é? Eu considero que sim. Agora, do ponto de vista espiritual, o que é que nós sabemos? Sabemos que há muitas religiões, mas há muitos credos e muitas formas de perceber o que é isto que estamos a falar. Por exemplo, aos espíritas, doenças como a própria epilepsia, e essa sim que tem uma raiz neurológica, portanto sabe-se onde está no cérebro. Para os próprios espíritas, esta doença, a epilepsia, está relacionada com males daquilo que se chama vulgarmente de encosto, não é? E há muita gente que se trata de doenças destas em centro espírita. Agora, do que é que isso quer dizer, não sei, de facto. Pronto, ok. Não, deixa-me só dizer o seguinte, relativamente a estes milagres todos que acontecem, que relacionam as doenças com a espiritualidade, eu gostava de dizer que os milagres acontecem de acordo
com aquilo que nós sabemos da natureza e não de acordo com a própria natureza. Sim. A parte espiritual para mim é a pessoa assumir-se como ser e não como estar, não é? Que é o que a nossa sociedade reflete, não é? Nós temos que estar, não é? E estar na sociedade. A parte espiritista já é algo diferente, a meu ver. E eu acho que estas depressões são exatamente isto, a pessoa afastar-se da sua verdadeira essência por força das circunstâncias, não é? Por força de uma sociedade muito materialista, por força de algo que lhe está a ser imposto e fragilmente a pessoa fica convencida por aquilo que entra ou que nos entra, não é? Pela comunicação social, todos os dias, por uma série, um conjunto de coisas, não é? Por isso é que eu estava aqui a perceber também se este teu livro do sofrimento tinha este interesse de entrar por aqui, por esta abordagem. Sim, em tudo que eu escrevo tem um lado muito anímico, ou seja, eu não entendo que a nossa vida se esvaia numa função profissional, enquanto pai de família, enquanto Paulo que tem um conjunto de amigos, não. Ou que tem um conjunto de responsabilidades e que está disposto a cumpri-las ou não. Agora, eu acho que é muito mais fácil nós percebermos tudo isto se eu colocar uma questão. Eu compreendo perfeitamente aquilo que queres dizer. E, mais uma vez, é importante estudarmos aquilo que foi dito há 3.000 anos, e há 2.000, e há 1.000 anos, e há mais, se calhar. E no Oriente, na Índia, há uma pergunta que se faz. Nem todas as perguntas que se fazem no Oriente visam uma resposta. Não é? Nós temos na nossa filosofia, nós temos as perguntas retóricas. No Oriente tem, de facto, chamam, no Japão chamam de planos, outros chamam de outras coisas. Temos um conjunto de perguntas que não têm resposta. Não merecem ter resposta, mas há outras que têm resposta. Não merecem no entendimento de que a resposta é de cada um de nós. E não tem interesse de partilhar com os outros, porque nós somos, de algum modo, exclusivos. E no Oriente, na Índia, colocam uma pergunta interessante, e esta sim tem resposta, que é: porquê é que a vaca está feliz no pasto? Porquê é que a vaca está feliz no pasto? Todos nós, quando vemos uma vaca no pasto, temos uma noção de serenidade. A vaca é um animal sereno. E qual é a resposta? A resposta é: porque é que a vaca está feliz no pasto? Ela está feliz porque a ela só lhe pedem para ser vaca. E a nós pedem-nos o quê? Desde que nascemos, pedem-nos que representemos um conjunto de personagens. Aliás, da palavra personalidade, a maior parte das pessoas julga que personalidade tem uma relação direta com caráter ou com atitude, e não. Pessoa e personalidade têm uma mesma raiz. Pessoa é persona. E persona é a representação da máscara que os gregos usavam nos teatros atenienses. Portanto, aquela máscara tinha um pauzinho, e eles eram poucos atores, mas mudavam de máscara e mudavam de persona. E, de facto, é isso que nos pedem a todos nós, é que todos os dias, consoante o público com que nos defrontamos, as pessoas, o ambiente em que estamos, que sejamos personas diferentes, utilizando a máscara. E por aí, de facto, é por aí que eu acho que nos chegam as doenças comportamentais, em especial aquelas que estão relacionadas com a saúde mental. Chega-nos tanta coisa. Ou seja, a nós pedem-nos que sejamos tantas pessoas ao mesmo tempo. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, Paulo, se tu quisesses, eu ia-te pedir aqui uma mensagem para a revista Espaço Aberto. Tu que acompanhas o nosso trabalho desde o início, qual seria a tua mensagem? Olha, posso dizer que não acompanho tanto quanto gostaria de acompanhar e peço desculpa por isso. A vida é uma coisa muito simples. A paz, se calhar não, e a serenidade também não. Mas tem muito a ver com esta ideia terminal que tem muito a ver também com o pensamento oriental, em especial com o hindu, que é aquela ideia que foi traduzida para o inglês por just be. O grande desafio para mim é esse mesmo, é perceber quem somos
no momento que nós percebemos quem somos e queremos ser, e não estamos tão dependentes da opinião dos outros, embora seja importante ouvir a opinião dos outros, quantas vezes eu estou grato por isso, mas simplesmente ser-se pessoa, ser-se gente, ser-se espírito, ser-se alma, e perceber acima de tudo que vimos de algum lado, vamos para algum lado, e que a nossa missão aqui tem que ter um significado e temos que deixar ficar a nossa marca, mas essa marca só se consegue através desta ideia de sermos nós próprios, afastando-nos da ideia de todas as perturbações mentais, mas para isso também é preciso conhecer muito bem o que é que significa e onde é que está e de que modo é que nós convivemos com a própria... Não podemos pensar em saúde mental sem saber exatamente do que é que falamos, onde é que está a mente, o que é a mente, quanto de nós eu sou mente ou tu és mente, e é por aí que nós temos que começar, se queremos ser nós próprios, temos que entender qual é a nossa relação com o anímico, não só com as outras pessoas, de que forma é que nós somos tanta gente. Algumas delas estarão de outras dimensões. Certo. Olha, Paulo, obrigada por este bocadinho. Eu sei que o teu tempo é curto. Eu é que agradeço, tenho mas todo o gosto. foi com muito carinho que tivemos aqui e agradeço-te de coração, em meu nome pessoal. Eu sei, e gostava de dizer o seguinte, eu sei que é sincera, gostava de dizer que te estarei sempre muito grato por aquilo que fizeste para me ajudar e muitas pessoas como eu. Isso não se esvai com os 10 anos de separação e que nós estivemos separados. Não se esvai porque eu sempre mantive essa ideia. Sim. Portanto, sempre tive esta ideia de gratidão para com muita gente que não faz ideia, se calhar já não se lembra do meu nome, mas eu lembro-me delas. Sim, eu penso muitas vezes em ti, porque estás ali, quando pego nas revistas que eram em formato de papel, lembro-me muitas vezes de ti e do contributo que tu também deste para o nosso crescimento. Foram fases importantes e desejo-te sinceramente as maiores felicidades e do que precisares de nós estamos aqui e espero que cumpras esse propósito que tu tens aí tão bem definido e tão bem delineado, porque precisamos de pessoas como tu. Muito obrigado. Espero poder continuar a contar com a vossa amizade. Obrigado. Sempre. E até à próxima. Sempre. Obrigada, Paulo. Obrigada.